Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar da magia do Extremo Oriente. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi sugerido e votado pelos padrinhos e madrinhas do CDH. Então, a ideia é falar sobre magia do Extremo Oriente. Eu vou citar aqui países, regiões como a Índia, o Tibete, a China e o Japão para falar disso. Só que antes a gente precisa contextualizar e falar o seguinte. A magia, como ela é entendida na Europa e depois para outros lugares que os europeus colonizaram, é diferente da forma que a gente vivencia e experimenta lá no Extremo Oriente. Por uma série de razões, a magia, como a gente está acostumado a falar, na Europa precisou ficar em determinado momento oculto, precisou andar em paralelo, só que ali no underground, precisou ficar escondido aqui, cifrado ali, e não era exatamente, principalmente depois do cristianismo, praticado ao mesmo tempo. E lá no Extremo Oriente, o que a gente chama de magia, ou o que eu vou falar de magia para vocês, ele andou lado a lado com a religião, a tradição, a filosofia corrente mais numerosa. Então, dentro das práticas daquela religião, que muitas vezes não é centralizada, nós temos práticas mágicas. E eu vou chamar aqui então de práticas mágicas todo tipo de prática do Extremo Oriente que visa então usar energia, usar aspectos espirituais ou práticas até psíquicas para obter autoconhecimento, ser uma pessoa melhor, obter o desenvolvimento de certas faculdades. E eu vou começar então com a Índia. A Índia é o berço de algumas tradições, como por exemplo o budismo, mas antes disso o vedantismo, onde a tradição principal dos Vedas era muito forte, com certas diferenças do que hoje a gente entende como hinduísmo. O hinduísmo é a maior religião que existe na Índia, é uma das maiores religiões praticadas no mundo, apesar de ter praticamente só na Índia, o número de pessoas que tem lá é o suficiente para fazer com que seja uma das religiões mais praticadas do mundo. Porém, não existe uma centralização do que é hinduísmo. E aí cada família ou até cada pessoa pratica o que a gente aqui chama de hinduísmo de uma forma. Então você tem templos de vários tipos e cada pessoa vai ali, existe uma tradição comum, afinal de contas é uma comunidade, todo mundo faz mais ou menos as mesmas coisas dentro de um ritual, mas a forma com que é compreendido, a forma com que é feito, pode variar muito de família para família. Dentro do hinduísmo, tem duas práticas que eu vou trazer aqui como práticas mágicas do Extremo Oriente. As duas merecem um vídeo completo e detalhado, sendo que uma delas já tem, que é o yoga. Então, nós já temos aqui um vídeo sobre yoga. O yoga, basicamente, ele tem como objetivo sermos pessoas mais coerentes com o que realmente somos, com aquele ser essencial. E para isso nós temos uma série de passos. Primeiro, é importante falar que existem vários tipos de yoga. Vamos falar de Patanjali, da mais tradicional, que a gente tem passos. Esses passos visam uma purificação interna para finalmente chegarmos à comunhão. São 8 os passos para isso. Eu vou citar aqui para vocês, como já temos um vídeo um pouco mais completo, eu não vou entrar no detalhe. Os 8 passos são Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Antes da gente continuar, se você também quiser ter a oportunidade de sugerir um tema e votar em temas para a gente falar aqui no canal, seja um padrinho ou uma madrinha. O primeiro nível de apadrinhamento já te dá acesso a esse grupo fechado onde você pode sugerir e votar em temas. Quanto mais você caminha na trilha do apadrinhamento e do amadrinhamento, mais coisas você tem. Mais coisas você pode. Tem grupos de estudo, você tem sorteio de livros, você tem uma série de coisas. Dá uma olhada, o link está aqui na descrição, é lá no Catarse, te espero lá. Falando então, sem aprofundar, mas dando um gostinho aí do que é cada um desses passos. O Yama são 5 proscrições. Então é não usar de violência, falar a verdade, não roubar, não desvirtuar a sexualidade e não se apegar. O Niyama também são 5 disciplinas. A purificação,
o contentamento, a austeridade ou o esforço sobre si próprio, o estudo de si próprio e a consagração ao ilimitado. O asana é justamente a posição, ou melhor, as posições físicas. Quando a gente aqui no Ocidente fala de yoga, provavelmente é o que mais vem à mente, né? Aquelas posição maluca, quando a gente olha alguém fazendo, meu Deus, né? Isso é uma parte do yoga. O yoga não é isso. E cada posição vai meio que canalizar alguma coisa importante. Por isso que é o processo de purificação até chegar na comunhão com si próprio ou com algo superior. Depois do asana nós temos o pranayama. E a palavra prana também já ficou mais ou menos popular aqui no Brasil, em português. Prana seria aquele sopro vital, ou a energia que está em tudo que a gente acaba manipulando ou de alguma maneira tendo uma dinâmica através da respiração. Então o pranayama é justamente o uso dessa energia ou de alguma maneira a manipulação dessa energia através da respiração. Então são exercícios respiratórios. O pratyahara é a retidão dos sentidos para se preparar finalmente para a meditação. O dharana é a concentração num único ponto, e aí a gente já entra na meditação. O dhyana é a meditação em si, e o samadhi seria algo como uma comunhão cósmica, uma harmonia plena que essa meditação nos leva. Então o yoga tem como objetivo a harmonia, uma vida mais plena. E ainda na Índia, nós temos o Ayurveda, que é uma forma de cura. Seria algo como uma medicina tradicional. O Ayurveda tem formalmente 5 objetivos. Eu vou falar de 2 deles que falam sobre aspectos técnicos, que a gente também não vai aprofundar, mas eu prometo para vocês um vídeo mais completo, detalhando, tudo bonitinho para vocês. Por hoje vamos falar o seguinte. Um dos primeiros objetivos é harmonizar as 3 gunas, que são Raja, Tamas e Sattva. Rajas é o movimento e a agitação. Tamas é o repouso e a passividade. E Sattva é a harmonia. Tudo no universo é uma combinação dessas 3 gunas. Uma dessas combinações vai dar origem ao Tridosha, que são 3 governantes da nossa vida. Quase que definem a nossa personalidade, sabe assim? Esses 3 doshas são chamados de Vata, Pitta e Kapha. Vata é o seco, o frio, duro, o áspero. O Pitta é o oleoso, o quente, o macio e o suave. E o Kapha é o úmido, o frio, o pesado e o maleável. Então, um outro objetivo da Ayurveda é justamente harmonizar o Tridosha. Por exemplo, se eu tenho predominância de Vata, Pitta ou Kapha na minha constituição física e, portanto, na minha personalidade, eu preciso harmonizar essa predominância com outro dosha, com um complementar ou com aquilo que vai harmonizar. E dentro da prática do Ayurveda, para harmonizar Vata, Pitta e Kapha, você tem alimentação, você tem massagem, aromaterapia, uma série de ferramentas para não ter esses desequilíbrios, essa predominância absoluta de um dos doshas para ter uma vida desequilibrada, unilateral e desarmônica. Agora, saindo da Índia, subindo os Himalaias e chegando no Tibete, nós temos o que ficou comumente conhecido como budismo tibetano. Não vou entrar aqui em pormenores, que o budismo tibetano, na verdade, são várias linhas, não existe um budismo tibetano e assim por diante. Até porque já tem um monte de vídeos no canal sobre budismo, você pode se deliciar aqui. E como prática mágica do budismo tibetano, eu vou falar, obviamente, do que é mais místico e mais importante dentro de qualquer prática budista, que é a meditação. No budismo tibetano, em geral, a meditação ela tem alguns elementos muito interessantes que ajudam a essa conexão. Porque qual que é o objetivo da meditação dentro do budismo? Entrarmos em contato com a natureza Buda, a nossa natureza Buda, e no tempo, quem sabe, alcançarmos o estado búdico, né? Então, tendo esse o objetivo, o meio mágico para isso é a meditação. No budismo tibetano, uma das meditações é com todo mundo um do lado do outro, com alguns representantes à frente, entoando mantras. Na verdade, os mantras são cantados, junto com alguns instrumentos, por vezes indiano. Você tem as pessoas ali de olhos fechados
cantando esse mantra, no geral, 144 vezes todo o mantra. E os mantras, nesse sentido, não são uma palavra, como Om repetido 144 vezes. São como poemas, são como músicas mesmo, grandes. E aí quando termina, começa mais uma vez, e no geral não é uma regra absoluta, 144 vezes. E para ajudar nessa contagem é usado o japamala. Você já deve ter visto aquele colar indiano que no final tem tipo uma vassourinha com umas contas. Então aquilo serve para contar as vezes que citar o mantra. Também, em grande parte, tem 144 contas, mas tem japamalas de vários tamanhos e de vários números. Depende muito da tradição e do objetivo. Além disso, além de carregar o japamala enquanto entoa de olhos fechados e meditando, você tem os mudras, que são posição de mãos. Ou melhor, os mudras são posições de mãos. Existem vários tipos de posições que as mãos ficam que equivalem a uma energia, equivalem a alguma coisa importante. Então, dentro de um mantra específico, você usa um mudra, uma posição de mãos, que é coerente com aquele mantra ou com aquela meditação. E aí, dentro de todo esse ritual, se encontra também com a sua natureza Buda, com a sua essência, consigo mesmo, um pouco mais ampliado do que as limitações que nós temos no dia a dia. E eu fiz questão de detalhar algumas coisas, por exemplo, que os olhos estão fechados, que as pessoas estão uma do lado das outras, né, sentadas ali de frente para alguém que está organizando, ou cantando, ou tocando, porque daqui a pouco a gente vai ver um outro tipo de budismo, que também a meditação é a prática mágica, é a prática principal, inclusive, mas é totalmente diferente. Mas daqui a pouco eu chego lá. Saindo do Tibete, vamos para a China. E na China eu quero falar do taoísmo. É legal lembrar que na China tem uma amálgama, uma mistura, uma sopona de 3 religiões, ou pelo menos de 3 tradições. O taoísmo, que é que eu vou falar, o budismo, que chegou ali por meio da Índia, subiu o Tibete e chegou ali na China, mas também tem o confucionismo, que não é exatamente uma religião, na verdade não é uma religião, é um modo de viver, e isso faz parte da cultura. Falando do taoísmo, existe uma regra geral do Tao, das práticas do Tao, que é enxergar o ser humano na seguinte composição: céu, homem, terra. Para o português foi traduzido, e provavelmente para outras línguas também, o homem como sinônimo de humanidade. Então a humanidade, ela está entre as energias que vêm do céu, energias celestes ou cósmicas, e da energia ou das energias que vêm da terra, energias telúricas. E a gente, então, dentro da gente, tem esses 2 tipos de energia que tem a ver com Yin e Yang, que é justamente do taoísmo. Lembrando, então, que o Tao, ele é um princípio que não dá para compreender. A partir do momento que a gente dá um nome de Tao, já não é mais o que ele é de verdade, de fato. Então, para compreender, a gente deu um nome. E para ele, e para vir à existência, e para as coisas existirem e não só serem, ele foi dividido em 2, Yin e Yang. Um que é um princípio do repouso e o outro que é um princípio da atividade e do movimento. Lembra do Vata, Pitta e Kapha? A gente tem algo aqui que se assemelha, porque a ideia do Tai Chi, que é o nome daquele diagrama que a gente chama de Yin e Yang, é o movimento. O movimento entre Yin e Yang, essa mistura de Yin com Yang, dá origem a todas as coisas, dá origem aos trigramas, aos hexagramas e tudo que existe. Dessa forma, dentro da gente, essas energias, essas várias energias que têm origem no Yin e Yang, circulam. E vai dar origem aos meridianos, que a gente ouve muito falar na medicina tradicional chinesa, na acupuntura. Quando a gente tem um ponto de acupuntura, seja estimulado por massagem, por calor, ou então pelas agulhas de acupuntura, nós estamos mexendo ali na energia. Só que não é de acupuntura que eu vou falar de prática mágica, apesar de ser. Eu vou falar do Qigong. O Qigong, ele é uma prática que muito se assemelha ao Tai Chi Chuan. Se você já viu alguma vez uma prática de Tai Chi Chuan em algum lugar, o Qigong ele lembra bastante. O próprio Tai Chi Chuan também é taoísta, vai ter influência de outra das tradições que eu falei daqui da China já. Então quando a gente vai falar do Qigong, que é o mesmo Qi, dessa energia, é o trabalho interno sobre as energias que nos permeiam com algum fim. Em geral,
saúde. Mas também pode ter outras finalidades. Por exemplo, você tem o Qigong para competição ou para demonstração. Então vamos supor que nós temos uma competição de Kung Fu e aí você tem uma demonstração de Qigong onde o participante ali, ele faz um trabalho energético tão forte, tão importante, que ele consegue dobrar viga de aço no pescoço. Em geral, essa prática é mais de demonstração, é para impressionar mesmo, para chegar ali e mostrar. Porque o Qigong, ele tem vários usos, mas principalmente a harmonia de Yin e Yang dentro do corpo, das energias. O nosso corpo ele é composto por várias energias, o Yin e Yang, mas também tem a energia ancestral, energia essencial, tem outros tipos de energia. Indico para vocês no canal do nosso parceiro aqui, Frater Goya, o Anderson Rosa, onde ele, durante o período de isolamento, passou algumas práticas bem para principiante mesmo, para quem nunca teve contato, mas prática de proteção e cura para a saúde, para a pessoa ficar ali protegida também energeticamente de qualquer contaminação. E, em geral, o Qigong envolve respiração, uma concentração, uma disciplina mental, envolve posições, envolve coisas fora dali como nutrição, né, como que é a alimentação e práticas do dia a dia, a mentalidade, como é que você fica diante do mundo, diante das adversidades, é um composto, né? Não é só um momento ali. E agora, saindo da China e indo para o Japão, eu vou falar de duas tradições e componentes mágicos de cada uma delas. Vou repetir o budismo, só que dessa vez o Zen budismo, que inclusive é o budismo que a monja Koen, super famosa aqui no Brasil, é adepta. E nós temos também o Shintoísmo, que é uma prática anterior ao budismo chegar lá no Japão. O Zen budismo, assim como os outros tipos de budismo, e eu citei o tibetano, ele tem como prática central a meditação. Só que a meditação do Zen budismo é totalmente diferente do budismo tibetano. É muito mais regrado, é muito mais disciplinado. No Zen budismo, a meditação funciona mais ou menos da seguinte maneira. Você vai se colocar a cerca de 1,5 m de uma parede branca, uma parede sem nada, sem estímulo, e vai ficar sentado numa postura correta. Inclusive, se você não tiver numa postura correta, vai vir ali um dirigente ou quem estiver organizando o momento da meditação e vai dar uma chamadinha de atenção ali com uma vareta. Os seus olhos não ficam fechados, mas também não ficam abertos, eles ficam semicerrados, meio que olhando para baixo, assim, sabe? Tem muitas imagens de Buda justamente com aquele zoinho assim, quase que fechadinho, mas não totalmente fechado. É mais ou menos essa a ideia, com uma postura bem específica. E a prática da meditação, existe um estímulo para a meditação. Diferente do que acontece no tibetano, com mantras e cantos e mudras, aqui não tem nada disso. Aqui você tem uma espécie de questionamento esquisito que faz com que sua mente possa atingir a natureza Buda. Então eu vou dar 2 exemplos, que a monja Koen dá esses 2 exemplos, então eu vou repassar aqui para vocês. Um deles é assim, a história toda. Então imagina, você está lá pronto para meditar, aí você escuta a pessoa que está organizando a meditação, o monge, contar a seguinte história para você. Certa vez, um discípulo pergunta para o seu mestre: o cachorro tem natureza Buda? E o mestre responde: mu. É isso. Aí com isso em mente, se dá início à meditação. Para onde a mente vai com isso? Não sei, mas é possível alcançar a natureza Buda através desse estímulo. Um outro exemplo é o questionamento que ainda assim o monge faz ali para o pessoal que está indo meditar, que é: qual é a face que você tinha antes de nascer? Esse é mais fácil de entender, né? Porque é que você fica ali. Então, a ideia da meditação budista, principalmente a Zazen, né, a Zen budista, não é relaxar, pelo contrário, é despertar. Por isso que você tem esse estímulo. E o ideal é se encontrar consigo mesmo, ter uma percepção melhor de si, das suas emoções, das suas percepções, entrar em contato consigo e, portanto, com a sua própria natureza Buda no tempo e, quem sabe, até se tornar Buda. E na prática, no próprio Japão, a prática ela dura 45 minutos direto, não é para passar disso. Aqui no Brasil é bem menos, ainda que entre os adeptos.
Só que tem pausas de mais ou menos 5, 7 minutos ali, onde a pessoa vai caminhando de forma reta e ainda na mesma vibração da meditação ela caminha pela sala e volta ao seu lugar. Exatamente para despertar e não para adormecer ou relaxar. E para a gente finalizar, vamos falar do Shintoísmo, uma das práticas do Extremo Oriente mais próximas da natureza. Talvez seja a mais próxima da natureza em termos ancestrais. Porque você tem o budismo, você tem o taoísmo, que fala muito da natureza em si, você tem o yoga, você tem o ayurveda, tudo isso fala muito da natureza. Mas o shintoísmo, os espíritos são da natureza. Para você se localizar um pouco melhor, você já deve ter visto um tori. Um tori é um sinal shintoísta de que ali é sagrado, de que ali mora um kami. Um kami seria algo como um espírito da natureza, um deus, uma entidade, alguma coisa nesse sentido. A tradução, se você for conversar com estudantes de shintoísmo, cada um vai te falar uma coisa. Aqui no canal mesmo a gente já fez vídeos sobre shintoísmo, e se você fala que é Deus, nossa, é um problema. Se você fala que são espíritos, é outro problema. São os kami. E é mais ou menos por aí. Entre espírito e Deus são seres da natureza, em geral humanizados, antropomórficos, com forma humana, e que detêm os nichos da natureza ali. Então você vai ver muitos toris próximos justamente de cachoeiras, do mar, de rios, de montanhas, de campos e por aí vai. Tudo que tem um aspecto natural. Tem toris em outros lugares também, mas sempre está associado com a natureza. E como uma tradição bastante próxima da natureza e dos seus espíritos, a prática mágica, então, é chamar os espíritos. Seja para te purificar, seja para te proteger, seja para acompanhar você para algum lugar. Vem comigo, vamos até ali, me dê autorização para fazer tal coisa, para usar essa cachoeira, para usar o templo. Então, a prática mágica do shintoísmo é justamente chamar, despertar esses espíritos através de bater palma, através de uma purificação com uma água pura, uma água sagrada, através da bateção de sinos. Então, tudo isso faz com que você desperte, chame os espíritos para próximo de você. Então, quanto mais você proteger a natureza, os meios naturais, mais você está protegendo essas figuras e, portanto, de alguma maneira recebe bênçãos também. Então, uma tradição bem próxima, né, do xamanismo, por exemplo, ou de cultos e rituais ligados profundamente à natureza em si, à árvore, à água e etc. Não só como uma metáfora, como pontos de reflexão. E assim finalizamos mais um vídeo escolhido e votado pelos padrinhos e madrinhas do CDH. Eu gostaria de saber de você, que outras práticas mágicas você acha interessante citar no Extremo Oriente? Ou até em outros lugares. Um beijo no seu coração e até a próxima.